Muito bom. Deixa eu botar um pin aqui em mim. Muito bom. Bem-vindo a todos. Então, hoje a palestra é em português, é o capítulo 144 do Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel. E, o tema do capítulo é Que temos com Cristo. Bom, a gente vai ver o que significa daqui a pouco. Mas, primeiramente, a gente vai sempre, né, traz aí quem somos, é o Chico Xavier Learning Center de Portland. A gente se reúne todas as segundas-feiras, a partir das 7 horas da noite. A primeira meia hora, como eu disse, é o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E depois, na sequência, é a palestra pública. Na parte do estudo, a gente discute mais conceitos e opiniões, traz casos, e a palestra, ela é mais palestra mesmo, né? Só geralmente uma pessoa que fala e os outros recebem o conteúdo com o final, o passe. O primeiro, a gente tem também atendimento fraterno, por appointment, né? Quem necessitar, entrar em contato com a gente via as nossas redes sociais e marcar um horário. Nas segundas-feiras também. Nas terças a gente é mais focado no estudo da mediunidade. Então a gente tem um grupo de estudo às 10 horas da manhã, que é o livro dos médiuns, e à tarde, à noitinha, a gente estuda um livro, geralmente de André Luiz, que traz esse conteúdo muito forte, né, da interação entre o mundo espiritual com o mundo terreno, digamos assim, e como a mediunidade, né, impacta tanto e coexiste com a nossa vida, encarnados e desencarnados. Nos domingos, a cada 15 dias, 2 domingos por mês, a gente tem o grupo das crianças, né? Evangelização, para os menores aí, entre maiores de 5 anos até 12. Né? Então, acho que alguém aí já pode vir também. A gente é uma instituição sem fins lucrativos, a gente vive aí de trabalho dessa equipe, que é voluntária, e a gente é aberto aí para doação, né? Para quem puder, a gente tem aí todos os meios digitais de pagamento, quem puder e quiser nos ajudar. Aqui a gente tem também os QR Codes, está tudo. E nos sites, nas redes sociais, a gente também tem tudo. Tá bom? Então, antes da gente começar a palestra, vamos aí elevando nosso pensamento a Deus, concentrando, olhando essa imagem bonita, né, que está aparecendo até o dia de hoje, esse campo bonito, fechando os olhos, acalmando as nossas mentes e conectando aí o nosso corpo no espaço que a gente está, nessa cadeira, fazendo que o nosso corpo seja mais confortável possível. Respirando levemente, sentindo aí um pouco as sensações corporais e acalmando a nossa mente. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, nesse dia juntos, estudando, refletindo sobre as mensagens, né, que Jesus propriamente nos trouxe, vindo, né, ao planeta Terra há mais de 2000 anos atrás, ensinando com exemplo, com amor, com toda a caridade que ele tem por nós. Vamos conectando também com os amigos espirituais que nos ajudam sempre, que estão aqui com a gente, nessa caminhada de evolução, de crescimento aqui no planeta Terra. Eles nos apoiam tanto, eles só são um pensamento à distância, a gente sabe disso, né? Que qualquer momento que a gente precisa de qualquer ajuda espiritual, é só a gente pedir, só a gente meditar. É isso que pedimos hoje, por inspiração, por ensinamentos, por aprendizado, para que a gente saia do dia de hoje aqui dessa sala, ser humanos melhores, ser humanos mais amáveis, mais caridosos, mais atenciosos, mais empáticos com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que nossos mentores, que todos aqui que estão presentes, estejam com a gente para o trabalho de passe, injetando, trazendo todas as energias que cada um de nós precisa para enfrentar mais uma semana, né? Mais uma semana de vida.
nesse planeta tão lindo que temporariamente habitamos. E que assim seja. Ok. Então, vamos, né, voltando e entendendo um pouquinho o que Emmanuel nos trouxe, né? Emmanuel, ele é um espírito, né, desencarnado, que ele passava as mensagens, né, para o Chico Xavier, que era o médium, né, e o Chico Xavier escrevia os livros. Então, quando a gente fala Emmanuel, né, só essa diferença, né? Ele é o espírito que nos traz a mensagem. Ele cria esse texto em cima dessa passagem de Marcos, é o capítulo 1 de Marcos, versículo 24. Quando Jesus, quando Jesus ele está no início do seu ministério, ele está começando, capítulo 1 de Marcos, né? Ele está no início ele tinha chamado é, né, os primeiros apóstolos, e ele chega em Cafarnaum, era um sábado, e ele entra numa sinagoga, né? E ele começou a ensinar. Não, desculpa, não foi. Tô no capítulo errado. Ele começou, ele entra, ele vai de encontro a um grupo e ele começa a conversar com um grupo, e existe um espírito obsediado, né? Uma pessoa que está obsediado por um espírito, né? E que o desafia. E ele fala: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Então aí né? A pessoa está em posse aí desse espírito que desafia Jesus. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Ok? Então, ele foi, realmente, ele veio, né, com a palavra de amor, ele veio trazendo a palavra, e ele foi, realmente contestado por esse espírito que o desafia. E a gente sabe, né, que Jesus tinha uma luz, né, ele trazia, né, esse poder, né, da sua pureza espiritual, que né, principalmente os espíritos, os desencarnavam. A gente humano, de repente, não consegue ver, né, mas os desencarnados notavam, né? Então, ele foi profundamente, esse espírito obsediado, esse obsessor, né, que foi totalmente, ficou incomodado pela luz de Jesus e o percebeu. Então, quem eres tu, né? O que queres conosco? Né? O que vens fazer aqui? É, e depois ele segue, né? Emmanuel só pegou essa frase, mas depois ele segue dizendo que, num tom sarcástico, né? Me deixe, né? Nos deixe. Então, só para a gente entender o contexto. E aí, Emmanuel discorre, né, o texto dele. É grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu evangelho redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações, né? A gente já tinha visto acho que eu também que dei esse estudo, nas 2 segundas anteriores, né? Que a cruz só foi o começo. A gente acha, né, que a cruz foi o fim. Não, mas a cruz só foi o começo da missão de Jesus, né? Que permanece aí conosco há mais de 2000 anos. Semelhante circunstância deve ser lembrada também os espíritos, desculpa, semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente, como esse espírito na época, né? Que obsediava um humano, tentou repelir Jesus, né? Nos deixa, sai daqui. O que você faz aqui? Refere-se o evangelista, na casa, né, o Marcos, a entidades perversas que se assenhoravam do corpo de uma criatura. Entretanto, essas inteligências infernais, né, entre aspas,
prosseguem dominando o vasto organismo do mundo. Então, não foi só na época de Jesus, né? Que esses espíritos que a gente sabe, a gente estudou no estudo anterior, que não existe o mal, não são espíritos maus, são espíritos ainda ignorantes, que não conhecem o bem. Então ele fala que esses, né, assim, estamos no mundo de provas e expiações, e esses seguimos convivendo com eles, né? E como o próprio Chico dizia, né? Quem tá bem na fita tem pelo menos 7 espíritos que nos vivem ali com a gente, né? Quem está bem no mundo de provas e expiações. Entretanto, na edificação da política, então ele fala, entretanto, essas inteligências afinais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Então ele vai dar um exemplo. Então, não só no individual, ele traz, por exemplo, coletivo. Ele fala, na edificação política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sobrenomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo, né? Então, como isso aparece nos grupos sociais, né? Através de homens mais tiranos, que, em vez de trabalhar para o bem comum, competem, né? No comércio, em vez de trabalhar a fraternidade, vem o orgulho e a ambição de só querer o lucro, né? Esses são ainda é a falta da luz nas nossas vidas. E a falta da luz, né, são as más influências. Nas religiões, na ciência, organizações sagradas de progresso espiritual, lembra? A asa da inteligência e a asa da moral, né, que a gente fala tanto no espiritismo, né, que são instituições sagradas que estão aqui para nos empurrar para frente. Acodem pelas denominações de orgulho, de vaidade, de dogmatismo, de intolerância sectária, né? Em vez de unir, separa. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão dos espíritos perversos, né? Então ele pegou um exemplo de um, mas ele expandiu para o coletivo. Não somente a criatura humana, individualmente. Os agrupamentos, as instituições dos homens sofrem muito, mas que aí junta tudo, né? É multiplicado. VC1 é o coletivo. E quando Jesus se aproxima, através do seu evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa. O que temos a ver com o Cristo? Né? As instituições, né? O que temos a ver com a vida espiritual? Né? Então, quando vamos à política, né, à ciência, às universidades, se você entra com um tema de uma universidade, né, de espiritualidade na universidade, é abominado. Né? Então, é isso que é o desafio do Emmanuel. É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espírito evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Vamos agora trabalhar um pouquinho mais o texto, mais ou menos um pouco parágrafo por parágrafo. Então, o primeiro parágrafo ele traz aquela questão, né? É um grande erro supor que Jesus morreu e o seu ensinamento morreu com ele, né? Como a gente falou, a cruz, o seu falecimento, só foi o começo, né? O quão fortalecido, né, a mensagem de Jesus se tornou após a sua crucificação e sua ressurreição, né? Que mais importante que ainda da crucificação foi a sua ressurreição. É ele ter ressurgido e viver com a gente até hoje, que a gente sabe que ele está aqui conosco. E ele trouxe a boa nova para a terra, né? A boa nova, o gospel, né? Que é a boa nova, é a boa mensagem, são os bons ensinamentos. E isso vive até hoje, né? Começou com Jesus, depois os apóstolos seguiram, depois os apóstolos
né? Vieram os discípulos, vieram os mártires, depois se começaram a formar as instituições, a Casa do Caminho foi a primeira, né, que a gente sabe, depois veio a Igreja Católica, e depois as suas divergências, e todos esses grupos aí, né, os protestantes, os católicos, os ortodoxos, né, tudo que até hoje, né, os números de grupos evangélicos que até hoje estão aqui, né, comunicando ativamente, através dos séculos, a boa nova de Jesus. Né? E ok que cada um tem seu formato, cada um tem sua mensagem, porque somos diferentes. Cada um dos seres humanos precisam, né, de veículos diferentes para trazerem a mensagem de Deus. Não necessariamente é o mesmo veículo. De repente, o Espiritismo é o nosso veículo, né? É o que, é o que ressona com a gente. Mas, né, o catolicismo serve para tantos, e graças a Deus que tem tantos. Né? Que você imagina que fosse tudo um só. A gente também não se desafiaria, não pensaria diferente. Então, assim que ele começa, né? Se a gente pensa nos grupos, assim que foi a divulgação. E aí ele traz, né? Ele traz essa questão do individual para o coletivo, né? Então, aí ele traz o exemplo. Aqui, esses grupos, a gente sabe que são grupos que buscam a Jesus, né? Mas quantos não buscam? Né? Quantos repelem a Jesus? Né? E sua mensagem. Quando a gente fala para Jesus, esses são seus ensinamentos. E aí ele traz, quando ele compara, né, a extensão, as universidades, os espaços científicos, aos grupos, né, eu penso muito nos jornalistas, né, que fazem aí, movem massas, as universidades, né, o comércio, como ele citou, os políticos, como eles estão realmente, né, trazendo a mensagem de Jesus. Não a mensagem religiosa, mas a mensagem moral, né? Da justiça, do amor, da caridade, né? Que quando a gente fala, pelo menos no país onde a gente está, né? Quando a gente fala de político no Brasil, assim, todo mundo sai correndo, né? Porque a gente sabe o quanto de problema não tem, moralmente falando, né? Na política, né? É, esse foi, né, só um exemplo, mas a gente sabe, né? E todas as aglomerações de indivíduos, hoje, a maioria, né, está afastado dessa mensagem. E não de Jesus como um membro aí de adoração, mas da sua mensagem, dos seus ensinamentos. E aí ele fala, né, que esse corpo da sociedade é obsediado coletivamente, né? Que a gente sabe, e quanto se abaixa a energia, abaixa a influência, né, de espíritos ainda mais que vivam nesse padrão, como é um exemplo do espírito que Marcos nos traz. E eles relutam e resistem ao chamado de Cristo. Não para se converterem, ninguém quer, né, que um congresso, um senado, uma universidade, um jornal se convertam em uma associação religiosa. Não é isso que está falando, né, que Emmanuel está trazendo. Mas que viva pela moral, né, que vivem pela moral que Jesus veio nos ensinar. As leis morais, né, que a gente fala tanto no Espiritismo. Né? Então, e muitas vezes, né, mas eu dou um exemplo, na época eu fiz uma universidade federal, né, que você não podia questionar, assim, trazer nenhum tipo de tema religioso, né? E imagino também de jornalismo, não sou jornalista, deve ser a mesma coisa, não sou cientista, não sou política, mas devem ser, né? A gente sabe que existe uma separação. Aqui não se fala de religião, né? Mas a gente não está falando de religião. A gente está falando de leis morais, do bom viver, né? Do ser humano de bem. Isso que Emmanuel nos traz, né? E aí, né, quando, né, a gente ao- raramente nós são questionados pela questão, né, do bom caminhar, né? Ele fala, qual é a nossa relação com Jesus? A gente não tem, a gente é outra coisa, a gente não é igreja.
né? É, E aí também, assim, e como a gente, como membro da sociedade, nos diversos grupos sociais que a gente vive, a gente está trazendo Jesus. Ou a gente só traz Jesus para a nossa vida quando a gente está aqui no centro espírita, né? Então, assim, quando eu estou no meu trabalho, quando tá nela, quando, né, cada um, a Celinha no hospital, tá no na parte de fisioterapia, agir né, como terapeuta, a Deia na universidade, vocês que ainda não conheço também, mas nas suas áreas, na escola, né? Como que a gente está trazendo Jesus? Né? A gente está sendo bom, a gente está respeitando o outro, a gente está sendo empático, a gente está sendo solidário, a gente está segurando nossa língua para falar mal, né? Para não falar mal do outro, a gente está respeitando a diferença de opinião, né? A gente sabe que aqui, quando a gente está aqui no centro, a gente está num ambiente favorável, né? Uma energia maravilhosa como essa, uma vibração maravilhosa para a gente pensar no bem, vibrar no bem, agir no bem. Mas quando a gente está no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa casa, dentro da nossa família, né? A gente está com Jesus. Eu acho que é esse, né, a mensagem principal aqui. Ou a gente está igual, né? Aquela pessoa que estava sob uma influência, né? E sendo influenciado e vibrando, né? Quando a gente sabe influenciado, a gente sabe que a gente está vibrando fora do que Jesus veio nos ensinar. E aí ele termina, é preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas. Porquanto o adversário vai penetrando, né? E o adversário são. E aqui não é naquela coisa de perseguição, de adversário, tem um adversário. É adversário dentro de nós, é nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, né? Nosso desejo de poder, de ter razão. Esse é o egoísmo que está, desculpa, o inimigo dentro de nós, né? E a gente sabe também que ainda existem os inimigos externos, né? E que vai aí penetrando, e muitas vezes em túnicas brilhantes, né, da ciência, ou de uma pessoa eloquente, né, um político que sabe falar muito bem, ou de um professor de uma universidade, né, que às vezes aí, né, na falsa ciência, na falsa informação, na falsa retórica, né, nos vem aí trazendo, né, as pitadinhas das más influências. Ai, não, fulano rouba também, né? Porque aqui todo mundo rouba, né? Ai, não, fulano fala mal, fala também, porque aqui todo mundo fala, né? É assim que a gente vai sendo, né? Tem uma parte interna, mas tem a parte coletiva, né? Muitas vezes a gente é muito mais influenciado pelo coletivo, né? Do que a gente pensa. E na Bíblia a gente sabe, né, que o Paulo fala muito, né, dos falsos profetas. Na época de Jesus, na época do Evangelho, eram falsos profetas, né? Porque a sociedade não tinha tanta essa divisão de religião e sociedade. Hoje em dia ela é bem delimitado. Mas sabe, quais são os falsos profetas hoje, né? Nas nossas vidas, né? Nos nossos grupos sociais, nas pessoas que nos servem, nas instituições que a gente faz parte. No nosso trabalho, onde a gente passa a maior parte do nosso dia, nas nossas famílias, né? E eu fiquei muito pensando hoje em dia sobre isso aqui, né? Que todo mundo vai se identificar, né? As redes sociais, né? Que é um tema muito atual, né? Que hoje em dia abriu tantas portas para os falsos profetas, né? Porque antigamente, pelo menos, você tinha que estar numa universidade, você fazia parte de uma instituição, você era eleito, ou você era um médico, né? E você pelo menos tinha uma chancela de um grupo mais ou menos igual ao seu, que te autorizava a tomar aquele espaço, né? No seu trabalho, você tinha que fazer um concurso, ter um diploma. Hoje em dia, com as redes sociais, que é uma maravilha, né? Não tô falando mal, eu adoro. Mas, ao mesmo tempo, abriu tanta porta para tanta besteira e bobagem também, né?
Então, assim, só querendo trazer um pouco, né, para expandir além dos grupos sociais, né, dos grupos sociais da sociedade, dos grupos institucionalizados, que- mas para hoje, né, nossas crianças aí com tanta influência, né, o que está sendo passado para as nossas crianças, os nossos adolescentes, para a gente mesmo, o quanto a gente não se influencia, né, por que está sendo dito aí. E que tem muito conteúdo bom. Não venho aqui para criticar, né? Eu venho aqui só para assim, para a gente quis trazer, né? Mas só para a gente ser vigilante. É que Emmanuel nos traz, na época que Emmanuel escreveu esse livro, ainda na Terra, né? Não tínhamos, com certeza no mundo espiritual já existia todos esses canais de comunicação fluidos, mas aqui não tinha, né? E trazendo hoje para a nossa realidade, né? O que a gente está deixando entrar, deixando se influenciar, deixando nos between brackets aí, né? Nos obsediar, né? Nos influenciar negativamente, que nos afaste da mensagem de Jesus, da Boa Nova. E aí Paulo, né, na segunda carta ao Timóteo, escreve: porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, porque a verdade é dura. Tá aqui nesse estado de espírito, tentando melhorar, tentando seguir o caminho de Jesus, né? Seguindo as leis morais, é muito duro. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Então, elas não vão suportar a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Isso é de Paulo, gente, há 2.500 anos atrás, 2.050 anos atrás, e é atual até hoje, né? Então, aí é essa reflexão, né, que eu queria que a gente trouxesse para nossas vidas, primeiro, né, como a gente está se aproximando ou a gente também está afastando Jesus, dos nossos grupos coletivos, de quando estamos na coletividade. Uma reflexão para a gente sair daqui, né, durante a semana. A gente está se aproximando ou se afastando de tudo que a gente aprende dele, né? E segundo, como a gente cria essa proteção, esse vigiai e orai, né, esse pedido aí, né, de vibração espiritual, né, e a escolha consciente, o livre-arbítrio para escolher aquilo que vai nos fazer bem, versus aquilo que todo mundo assiste porque todo mundo assiste. Então a gente já tem essa consciência, né? Então essa é uma passagem que quando eu comecei a estudar para mim falou, o que a gente vai, que ensinamentos, né, eu vou tirar disso para passar para o grupo, mas que no final é tão pertinente, né? Porque eu acho que, mais uma vez, quando a gente está nesse grupo aqui, é mais fácil. Quando a gente está no mundo, né? A gente não é do mundo, mas quando a gente está no mundo, é muito difícil. Então, eu convite aqui, né? Como a Emmanuel nos traz, é vigiar, atenção, e pedir ajuda, né? Ajuda a elevar né? Elevar meu pensamento, elevar minha vibração, buscar pessoas que vibram iguais, para que eu faça esse caminhar um pouco mais fácil, né? Então, era isso que a mensagem de Emmanuel trouxe, que eu achei importante dividir com vocês. Agora a gente vai para o passe virtual, para aqueles que estão aqui pela primeira vez. Então, a gente pede aí para que, olha essa mensagem tão linda, essa mão aí de puro amor sendo estendido para todos nós. Coloquem suas mãos aí no colo, as palmas viradas para cima. Respirem lentamente. Imaginem uma luz muito dourada caindo do céu, atingindo aí cada célula do nosso organismo, começando em cima da nossa cabeça, tocando os nossos cabelos, uma luz quentinha, dourada, brilhante,
que vai descendo o nosso corpo, aquecendo os nossos ombros, nossos braços, chegando no nosso coração, pulsando junto com o nosso coração, aquecendo aí nosso tronco, nosso aparelho digestivo, nossas pernas, esquentando o nosso corpo, numa energia quentinha, confortável, atingindo nossos pés, confortando os nossos pés que carregam o nosso corpo, que é o nosso presente divino. Nesse final de dia, às vezes tão cansado, que essa luz transborde cada célula do nosso corpo e que essas gotinhas cristalinas possam começar a estender e além do nosso corpo agora, enchendo essa sala de luz, enchendo nossa casa de luz, os nossos vizinhos, nosso bairro, o nosso estado, aqui em Oregon, para quem não está no Oregon, onde que vocês que estejam, esse país que nos acolhe, que é os Estados Unidos, que essa luz vá até o nosso país amado, no nosso coração, o Brasil, e outros países que amamos tanto também, que toque todo o planeta Terra, que esse planeta Terra que amamos tanto, esse planeta azul, receba toda essa energia, todo esse amor cósmico e universal, que todos sejam tocados e que as consciências sejam despertadas, sejam tocadas, que esse amor, essa mensagem de Jesus, que foi presenteada a todos nós há 2000 anos atrás, consiga penetrar, nem que seja na menor célula de todos os habitantes do planeta Terra, e que essa pequena luz comece aí a desencadear essa consciência crística em todos nós aqui no planeta Terra. Que essa luz também fluidifique as nossas águas, os nossos lares, os nossos entes amados, sejam encarnados, desencarnados, os mentores que aqui já estão atuando no nosso trabalho espiritual. E com o coração cheio de luz, cheio de amor, cheio de gratidão, agradecemos a oportunidade dessa vida, de estarmos presentes nesse momento, nessa reunião, e de receber tanto, tanto, tanto amor da espiritualidade. Que assim seja, que tenhamos uma linda semana de muitas bênçãos e que possamos aí trazer Jesus para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa casa, para os nossos grupos sociais. E que assim seja.